Olá, estamos ao vivo para todo o Ceará, para todo o Brasil e, claro, para todo o mundo. Afinal de contas, nós estamos na internet. Sejam todos bem-vindos ao programa Ética, Direito e Economia em Foco, aqui na TV Boa Nova, com transmissão para os nossos canais no YouTube e também no Facebook. Você, inclusive, pode e deve interagir com a gente. Existe um espaço, um chat, onde você vai poder mandar as suas perguntas para interagir com os nossos debatedores e o nosso convidado especial da noite de hoje. Vamos falar sobre um tema que está presente no dia a dia, não só do Ceará, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Você, inclusive, pode fazer a sua interação enviando as perguntas, que no final do programa nós temos um bloco especial somente para essas perguntas. No final do programa, então, nós vamos abrir espaço para as suas perguntas. Então, interaja com a gente, acompanhe o nosso debate, acompanhe o nosso programa e interaja com a gente. Isso é muito importante para o andamento dos nossos trabalhos aqui na TV Boa Nova. Esse programa, inclusive, é um resultado de uma parceria entre a TV Boa Nova e o grupo de pesquisa Ética, Direito e Economia, um grupo de pesquisa acadêmica formado por professores do mais alto gabarito. Você, inclusive, pode encontrar informações mais detalhadas deste grupo de pesquisa no próprio site do CNPq. O convidado desta edição do programa é Lauro Chaves. Ele é economista, conselheiro efetivo do Conselho Federal de Economia, o COFECOM, e diretor do Centro Industrial do Ceará, o SIC, além de professor universitário também. Ele já está na sua residência, no seu escritório, porque nós estamos separados, mas unidos pela tecnologia. Professor Lauro Chaves, muito obrigado por encontrar um espaço na sua agenda, que eu sei que é uma agenda bem atribulada, uma agenda bem extensa diariamente, e o senhor teve um espaçozinho para receber a TV Boa Nova, receber o nosso programa Ética, Direito e Economia em Foco. Muito obrigado e seja bem-vindo. Boa noite, Danilo. Boa noite para toda a nossa audiência no multicanal que você já anunciou. É um prazer enorme estar aqui com vocês para debater esse tema tão apaixonante que trata da responsabilidade social, trata da questão de como promover a qualidade de vida e como as empresas podem ser uma ferramenta para isso. Estou à disposição de vocês, à disposição dos ouvintes. Vamos abordar esse tema de uma forma conceitual e principalmente de uma forma prática, para aqueles empresários, homens de negócio que estão nos escutando, eles possam se inspirar e também mover as suas empresas nessa direção. Maravilha, professor Lauro Chaves. A nossa bancada de comentaristas também é formada, como eu disse na abertura do programa, por professores renomados, como o professor Lauro Chaves. Formada, então, por um seleto grupo de professores e pesquisadores acadêmicos que estão à frente do grupo Ética, Direito e Economia, que eu citei na abertura do nosso programa. São eles os professores Paulo Setec, que é doutor em Educação, o professor Luiz Carlos Silva de Souza, doutor em Filosofia, Átila Amaral Brilhante, doutor em Teoria Política, e o professor Francisco José Salles. Ele já está presente? Ainda não chegou? Pelo jeito não, né? Vamos deixar o espaço aberto para o professor Salles aparecer. Ele não vai poder ver. Não vai poder, né? Então, no decorrer do programa, nós podemos aguardar a presença dele ou de qualquer forma, ele deve estar nos acompanhando da sua residência. Nossa bancada, então, de comentaristas formados pelos professores que eu acabei de citar. Desejo um ótimo programa para todos vocês, caros professores. Sejam todos bem-vindos. Obrigado também por encontrar um espaço na agenda de cada um e vir aqui ao nosso programa da TV Boa Nova. Vou começar
Saudando o professor Luiz Carlos. Boa noite, professor. Obrigado mais uma vez. Qual é o objetivo do grupo Ética, Direito e Economia? Inclusive que já tem um livro lançado no mercado, não é isso, professor? Perfeito, Danilo. Muito obrigado. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui. O objetivo do grupo de pesquisa consiste em contribuir para o exercício das virtudes, né, no mundo empresarial, corporativo, e nasceu na Universidade da Integração Internacional, da Lusofonia Afro-Brasileira, né? Eu sou professor desta Universidade Federal, e também em parceria com a UFC, a Universidade Federal do Ceará, onde dou aulas também na pós-graduação, e juntamente com o professor Átila, nós estamos desenvolvendo essa pesquisa sobre ética, direito e economia, que tem um objetivo interdisciplinar, né? E fala exatamente desse papel central da ética nas organizações, né? A ética não é apenas uma perfumaria, um acessório, né? Cada vez mais os próprios empresários observam a centralidade da ética nas organizações. Então, basicamente isso, por enquanto. Muito obrigado. A gente vai aprofundar ao longo do nosso encontro, da nossa entrevista, a gente vai aprofundar. Inclusive, nós temos uma agenda para apresentar aqueles que nos acompanham. Vou deixar essa agenda com o professor Paulo Sertec. Existe uma preparação, não é, professor, em andamento de um evento maior, que vai durar aí quase que uma semana. O senhor pode apresentar essa agenda para nós? Perfeitamente. Nós estamos dando, olha, então, boa noite, né? Estamos falando agora quase, estão às 19 horas. Estamos começando com essa entrevista agora, e daqui a 15 dias nós vamos ter a apresentação de temas relativos ao nosso próximo lançamento de livro, né? E esse livro, pela editora CRV, nós temos 7 capítulos desse livro. Então, vamos estar iniciando um ciclo de conferências relativos a cada um dos autores ou autores que fizeram Então, nós estamos agora fazendo a sequência, então, de apresentações de cada um desses autores na sequência. Então, eu posso citar aqui Direitos Humanos e a Paz. Esse daqui é um primeiro capítulo. Igualdade e Desigualdade, segundo Desiguais Paradigmas. O terceiro capítulo, Tomás de Aquino e a Lex Naturalis. Depois, do professor Átila e Salles, Brief Reflection on the Influence of John Stewart. Um artigo meu, que então vai ter uma palestra específica, Cultura Organizacional e Virtudes Fundamentais. E outros 2 capítulos que eu leio aqui para vocês, que é a Teoria da Inimizade ao Paradigma da Cooperação na Mediação e na Economia do Compartilhamento. E o último, o 7º item, é uma proposta de correção personalista à Teoria da Justiça de Michael Walzer. Então, são esses os títulos que vão ser abordados a partir do dia 25 de maio. É uma terça-feira que teremos uma abertura, e depois, na sequência de dias, nós temos a apresentação dos vários autores. Todos os dias será também... a gente vai comunicar, provavelmente vai ter que ser um pouco mais tarde, mas nós vamos definir os horários de apresentação desse ciclo de conferências. Perfeitamente. Vamos agora à nossa entrevista com o professor Lauro Chaves. Lauro, inclusive, o senhor já tomou a vacina? Não, eu estou aguardando, eu tenho uma comorbidade, deficiência, eu devo estar nesse grupo agora e estou aguardando ser chamado. Perfeito. E antes de iniciarmos o nosso debate, queria colocar que aqui eu sou o único economista,
que os doutores aí, no meu doutorado que eu fiz lá na Universidade de Barcelona sobre desenvolvimento regional, tem um livro que eu indico para vocês, advogados, que é o livro do Amartya Sen sobre ética e desenvolvimento, que ele faz um link muito grande da questão da ética, como ela pauta e como ela influencia o desenvolvimento de países. Muito bem, já com uma indicação aí do professor Lauro Chaves. É um livro muito bom, eu li esse livro já há algum tempo, professor, é excelente. Há um livro sobre a justiça mais recente dele, onde ele faz um apanhado das diversas teorias da justiça, e além de economista, ele é um excelente filósofo, e agradeço a indicação, perfeito. Isso, tem vários livros dele, que estavam falando de ética, tem esse que ele fala da justiça, tem outro que ele fala da questão da desigualdade, que ele bate muito na desigualdade, tá certo? Mas é a indicação para o grupo de pesquisa, botar os alunos para trabalhar. Excelente. Muito bem, começamos em alto nível aqui o nosso debate, o nosso encontro. Lauro, o senhor acredita, já pegando essa linha toda que nós abrimos o nosso encontro de hoje, o senhor acredita que possa existir uma relação benéfica entre as empresas e grupos de pesquisa acadêmico como esse que nós apresentamos, o Ética, Direito e Economia dos Nobres Professores? Sem dúvida. Para responder a sua pergunta, eu vou fazer rapidamente, de maneira sintética, um histórico. A partir da década de 70, o tema desenvolvimento sustentável passou a fazer parte do meio do ambiente acadêmico, dos estudos com a ONU, com a academia, com os países trabalhando nisso no desenvolvimento sustentável. Isso evoluiu para os Objetivos do Milênio, para a Agenda 21, apenas para contextualizar que hoje nós estamos cada vez mais trazendo esse tema para o ambiente micro, para as empresas, e isso pode interessar muito ao que você falou, as empresas em relação ao grupo de pesquisa, em relação à responsabilidade social. Porque hoje nós temos o ESG, que é a sigla em inglês, para você ter responsabilidade social, responsabilidade ambiental e governança, tá? Você fala de environment, social and governance. Então, com o ESG, as empresas estão iniciando a aplicar boas práticas que envolvem esse tripé. E isso, sempre que nós falamos de responsabilidade social, nós temos que reforçar. Hoje, os principais fundos de investimento, os principais investidores, os parceiros da economia mundial, eles estão exigindo que as empresas tenham práticas de ESG para poder financiar negócios, financiar grupos de pesquisa. Se nós pegarmos a B3, a Bolsa de Valores brasileira, nós já temos indicadores específicos que trabalham com a questão da sustentabilidade social, ambiental e de governança. Então, tudo isso vem a responder a sua pergunta, Danilo, que se o grupo de trabalho se envolver e começar a trabalhar, o grupo de pesquisa, e começar a trabalhar esses temas dentro da realidade do setor produtivo, você vai ter, sim, um eco, vai ter, sim, condições de desenvolver muitas ações e iniciativas dentro das empresas. Uma porta aberta, professor Sertec. E aí eu só complemento rapidinho. Eu iniciei uma pesquisa durante o tempo do início da pandemia e até agora, já tive, assim, uns 100 respondentes, mais ou menos 100 respondentes, onde faziam um questionamento sobre quais eram as competências de qualidade chaves que eram mais necessárias para o bom encaminhamento ou das melhores práticas para o desenvolvimento das pessoas, dos colaboradores, o que os líderes, gestores poderiam desenvolver. Então, foram havendo algumas convergências de qualidades ou competências que servem. Eu hoje estou na situação daquela plataforma intermediária, um programa de consultoria. Eu também sou professor, mas essa plataforma de consultoria que faz a interação entre empresa e também, como pertence ao grupo de pesquisa,
estamos fazendo uma criação do conhecimento, não sei, a gestão desse conhecimento para que, a partir das necessidades concretas, uma modelagem teórica possa nos ajudar a aplicar através de programas, treinamento, capacitação, que hoje, em grande parte, tem que fazer à distância, através de um sistema remoto. Bom, enfim, essa ideia assim, que está norteando, inclusive, o grupo de pesquisa, no sentido de sair para a rua, ou sair para a empresa, para as organizações, e fazer uma avaliação de situação. Depois eu cito um pouco mais para frente outra pesquisa que está em andamento, que também alimenta esse processo de interação, situação, organizações, sociedade e a universidade, e também algum sistema de interação, que tem que haver uma plataforma intermediária. Laura, essa relação que o professor Setec e o senhor também fez o comentário do desenvolvimento para as empresas, para o mercado empresarial, para o mercado como um todo, é super importante, principalmente quando a gente pega a inovação, o empreendedorismo, o espírito empreendedor. Isso é super importante e a gente viu isso acontecer muito nesse período de pandemia. Será que a gente pode pensar que esse espírito não é só para o período da pandemia, mas ele vai se estender pós-pandemia? Ele não só vai, como ele deve se expandir. Porque não existe na história recente, na história do desenvolvimento das nações, nenhum território, nenhum país que tenha conseguido se desenvolver sem a interação da academia com o setor produtivo e com o setor público. Nós chamamos isso de tríplice hélice. E você foi muito feliz em falar em inovação, que quando nós chegamos agora na pandemia, o setor produtivo precisou inovar de uma maneira muito rápida, tá? Para se adaptar às novas exigências do mercado, e isso envolveu a academia, o setor produtivo e o setor público. Nós temos aqui no Ceará um exemplo claro disso, que foi o desenvolvimento do capacete Elmo, coordenado pelo meu amigo de infância, tá? Estudou comigo a vida toda, um brilhante Marcelo Alcântara, que é um dos melhores pneumologistas do Ceará, e que trouxe com ele a Escola de Saúde Pública, que ele lidera, mas também a FUNCAP, que tem pesquisa, mas também o setor produtivo com a Esmaltec, mas também o SENAI com a FIEC, e foi desenvolvido um capacete que salvou muita gente de ser entubada, muita gente. Isso é inovação pura. E você só tem empresas competitivas com inovação. E você só tem inovação com academia. Então, nós todos precisamos andar juntos. Agora, nós temos que fazer uma crítica, todos nós. E eu estou falando aqui em nome do Centro Industrial do Ceará, mas também em nome da academia, que eu tenho 52 anos de idade, mas eu comecei a ministrar aula na universidade muito novo, com 23 anos, tá? Então, já tenho quase 30 anos de universidade como professor. Mas o setor produtivo precisa estar dentro da academia. E a academia precisa também sair do seu campus e estar dentro do setor produtivo. Se pegarmos, por exemplo, a Universidade de Barcelona, que é uma das melhores e mais tradicionais da Europa, onde eu fiz meu doutorado, o parque tecnológico da universidade tem os laboratórios das próprias empresas da Catalunha dentro do parque tecnológico. Então, você deixa de ter um laboratório para desenvolver metodologias, técnicas, produtos, marketing, ética, na sua própria empresa, para você trabalhar isso dentro da academia. E aí o seu potencial de inovação é muito maior. Mas, para isso, tanto a academia tem que se abrir mais para o setor produtivo, como o setor produtivo tem que se abrir mais para a academia, porque eles se completam. E, para isso, o poder público precisa melhorar o ambiente de negócio. Nós não estamos fora do ambiente de negócio. Então, a tríplice hélice ela precisa funcionar, e no Ceará ela tem dado avanços ao longo do tempo, tá certo? O professor da Unilab é o que falou, é o Paulo ou é o Luiz Carlos? Luiz Carlos.
Luiz Carlos, se você pegar o ambiente que você tinha na região da Unilab, do Maciço, antes da Unilab, agora e daqui 10 anos, você vai ver essa transformação de forma Exatamente. muito clara. Como isso já acontece no Cariri, como isso já acontece na Zona Norte. Então, a academia precisa, sim, estar interagindo com o setor produtivo, e aí o grupo de pesquisa, do qual todos vocês fazem parte, tem um papel muito forte de trazer essa pesquisa para ser aplicada para desenvolver os temas que o grupo trabalha dentro do setor produtivo. Inclusive, professor, aproveitando, a ideia, no fundo, é realmente tornarmos esses encontros um fórum permanente, futuramente, um fórum onde haja uma discussão entre o mundo empresarial e o mundo acadêmico, exatamente nessa direção que o senhor estava mencionando. Né? Muito oportuno a sua fala, porque realmente sentimos essa necessidade de uma ponte entre esses dois universos que realmente precisam caminhar juntos. Perfeito. E o professor Lauro Chaves está inaugurando, abrindo, então, essa ponte de comunicação. Professor, aproveitando também a sua expertise como economista e também como alguém, um agente que está ligado ao mundo empresarial aqui do Ceará, o senhor consegue identificar, por conta de todo problema causado, problema na economia, na saúde, na sociedade causado pela pandemia, o senhor consegue identificar uma mesma preocupação dos empresários, não só com a retomada da economia, com a retomada dos lucros, mas também uma preocupação sobre como resolver o problema, a superação da pobreza que foi causada, ou foi intensificada, na verdade, pela pandemia. Existe uma preocupação nesses dois universos, tanto para que a retomada da economia aconteça o mais rápido possível, quanto também para a superação da pobreza? Sua pergunta é ótima, Danilo, porque nós vimos muitas... Pobreza e desigualdade são temas que eu estudo muito e aprofundo, porque eles são determinantes. E quando nós trazemos esse tema para o mundo empresarial, existe uma frase que sintetiza por que todo o setor produtivo cada vez mais trabalha com esse S de ESG, com o social. E aí não vamos falar aqui num discurso de humanitário, vamos falar aqui num discurso empresarial, tá? Porque tem a parte humanitária. Se você pegar o que o setor produtivo fez de apoio aos vulneráveis, vamos falar de Fortaleza, Estado do Ceará, foi muita coisa, tá? A FIEC cabeçou uma série de iniciativas disso. Mas tem algo muito importante. As nossas empresas vivem de consumidores. E na hora que você tem uma melhor distribuição de renda, você não vai ter igualdade de distribuição de renda nunca. Mas você não pode ter uma desigualdade extrema, você não pode ter uma pobreza extrema. E na hora que você melhora, e temos que melhorar essa distribuição de renda, porque os 40%, 50% que estão na base da pirâmide, falando de estado do Ceará, eles têm uma vida muito aquém do mínimo que nós desejamos para qualquer irmão nosso. E esse ganho, essa distribuição, essa redução das desigualdades sociais e territoriais, tá? É bom falar isso, porque o estado do Ceará concentra a riqueza na região metropolitana, um pouco em alguns centros médios no interior, e existe uma grande parte do território que tem um nível de qualidade de vida bem menor. Então, quando você reduz essa desigualdade, se aumenta o mercado consumidor. E na hora que você aumenta o mercado consumidor, as empresas vão crescer, as empresas vão vender mais e vai dar um potencial maior para os pequenos negócios. E aqui podemos falar também do SEBRAE, que é uma instituição fantástica. O SEBRAE Ceará, ele é referência nacional nos seus programas, nos seus projetos, nas suas atividades. Então, a redução da desigualdade, ela precisa sim ser defendida pelo empresário. Não vou falar em outros motivos, mas porque tendo uma melhor distribuição de renda, você vai ter mais consumidores.
E com mais consumidores, as empresas vão crescer. Porque na hora que você aumenta a renda da camada inferior, a propensão a consumir é muito maior do que se aumentar a renda do professor Paulo ou do professor Átila, que ele vai poupar uma parte da renda, que ele, se dobrar o salário do professor Paulo, ele vai pegar aquele ganho de salarial, uma parte ele vai poupar, outra ele vai consumir. Mas se você pega aqueles 50%, 60% cearenses que têm uma renda familiar abaixo de 2, 3 salários mínimos, e você aumenta 50% dessa renda familiar, ela vai praticamente inteira para o consumo. E foi isso que nós vimos no auxílio emergencial, você falou da pandemia. O auxílio emergencial, ele fez com que muitos pequenos negócios nas pequenas cidades e na periferia das grandes cidades, ao invés de cair durante a pandemia, eles crescessem durante a pandemia. Porque uma casa que tivesse 2 auxílios emergenciais, que era possível, ela tinha uma renda média familiar acima da renda média cearense. Então, para quem é cliente, quem é fornecedor desse público-alvo, enquanto o auxílio emergencial foi de R$600, eles venderam mais. O mercadinho do bairro, aquela pequena confecção, o informal, o conserto de bicicleta, o conserto de moto, eles cresceram a venda enquanto foi pago o auxílio emergencial. Então, a redução da desigualdade, e aí eu repito, temos que falar de desigualdade social, sim, mas da desigualdade territorial. Porque, voltando ao nosso Amartya Sen, ele diz que a maior das desigualdades é a de oportunidades. Então, se você pega alguns municípios em algumas regiões do Ceará, existem muito menos oportunidades do que se ele tivesse instalado, por exemplo, na região metropolitana. Na hora que você bota a Unilab lá em Redenção, você criou uma série de oportunidades que não existiam naquela região, e assim por diante. Gostaria de comentar, professor Luiz Carlos? Então, não, eu acho perfeita a consideração do professor Lauro, justamente essa é a intenção, né? O grupo precisa desse tipo de visão, né? A partir do próprio mundo empresarial, e o professor tem ampla experiência, né? Nós podemos, então, a partir daí, ter uma base, né, mais concreta de reflexão. Então, essa parceria é fundamental, né? E realmente o tema da desigualdade, o tema da pobreza é extremamente importante, né? Há pouco vi, inclusive, um diálogo entre Adela Cortina, né, uma filósofa hispânica, que também trabalha a partir em diálogo, em confronto com o pensamento de Amartya Sen. Eu pude constatar que essa questão da pobreza, a erradicação da pobreza, é vista como um dever ético, né? E isso é algo que nós aqui precisamos levar mais a sério, né? Justamente essa separação muito ampla entre o mundo empresarial e o mundo acadêmico traz um fosso que esperemos possa ser superado. Perfeito. Vou fazer uma lembrança aqui a quem nos acompanha, que entre os dias 25 e 28 de maio teremos um encontro especial com os membros do grupo Ética, Direito e Economia. A maioria dos professores já está presente aqui no nosso encontro para aprofundar o debate sobre cada um desses segmentos de estudo, ética, direito, economia, na sociedade, o impacto desses conhecimentos na sociedade e no mercado. Então, anota na tua agenda, dias 25, 26, 27 e 28 de maio, 4 dias, sempre às 8h30 da noite, 20 horas e 30 minutos, aqui mesmo pela TV Boa Nova, para os nossos canais no Facebook e YouTube. Professor Lauro Chaves, segundo dados do governo do estado do Ceará, a nossa economia está numa tendência de crescimento de 3,5% em 2021. Como o senhor explica isso em meio a uma pandemia, em meio a tantos lockdowns que
foram desenvolvidos pelo governo do estado, aplicados pelo governo do estado, e mesmo assim o Ceará tem essa tendência de crescimento de 3,5%? Vamos lá. Primeiro, quando nós falamos em indicadores de crescimento da economia, nós temos que fazer sempre o alerta que esses indicadores eles se referem a uma comparação. Então, nós temos sim uma tendência de crescimento, mas nós temos que entender que a base que está sendo comparada é 2020, que é uma base que ela sofreu uma recessão de 4,5% ano passado, que as projeções iniciais eram de 8, 10, 11%. Se não fosse o auxílio emergencial e as medidas que protegeram o capital de giro dos pequenos negócios e outras que liberaram e injetaram recursos na demanda da economia, teria sido muito maior a queda do que os 4,5%. Então, esse é um alerta para a interpretação dos dados. Por outro lado, nós temos sim que elogiar. Por quê? Porque o estado do Ceará ele vem numa sequência de que é um dos estados do Brasil que mais tem investimentos públicos. E o investimento público, quando feito corretamente, principalmente em infraestrutura, na melhoria do ambiente de negócio, ele melhora a oportunidade dos capitais privados e isso acelera o crescimento. Outro ponto, nós temos uma estratégia de desenvolvimento do Estado que ela tem um eixo muito forte, ficada em 3 hubs. O hub portuário, com o Porto do Pecém, que nós temos uma ZPE, que é a única ZPE do Brasil, com uma siderúrgica, que é a mais moderna do Brasil, tá certo? De capital principalmente coreano. E nós temos um aeroporto que estava se tornando um hub internacional e, quando as condições sanitárias permitirem, provavelmente em 2022 ou 2023, que isso vai se normalizar, essa questão do movimento de transporte, de cargas e de pessoas. Ele vai voltar a ser, pela nossa localização privilegiada, pela gestão do porto ser por Roterdã, que é o maior porto da Europa, e a gestão do aeroporto ser da Fraport, que administra também o maior hub aéreo da Europa, que é Frankfurt. E o hub de dados, não se esqueçam, Fortaleza é uma das 5 capitais do mundo com mais cabos de fibra ótica. Isso nos permite interagir de uma maneira com qualidade de dados muito maior e um potencial de atrair negócios. Mas essa estratégia, para funcionar, ela precisa que o estado do Ceará se abra muito mais para 2 fatores, para a inovação e para a internacionalização. Quando nós falamos em inovação e internacionalização, nós voltamos àquele ponto inicial do debate. Nós precisamos de academia, setor produtivo e setor público sempre juntos. E aí a academia precisa começar a entender que ela tem que ser cobrada de resultados, tá certo? Eu que estou na academia há muito tempo e muitas vezes nós encontramos muita resistência da academia em ser cobrada e isso se manifesta de diversas formas, tá? Que os professores sabem muito bem, quem é do grupo de pesquisa sabe como acontece. Então, a academia precisa ser cobrada, assim. E o setor produtivo, ele cobra, porque ele depende dessa inovação para poder ganhar competitividade. A economia brasileira tem uma competitividade muito baixa, tá? A nível mundial. E a economia cearense crescendo, nós estamos avançando, mas sempre temos que lembrar que nós temos aproximadamente 4,5% da população brasileira e nós só temos 2% da economia brasileira. Ou seja, em média, o cearense tem 60% da renda do brasileiro. Então, isso volta também para a questão da desigualdade, volta para a questão da pobreza. Nós só podemos nos desenvolver se nós
dermos uma grande alavancada na economia cearense. E nós temos a oportunidade disso. Está ligado a ZPE, está ligado a energias renováveis. Talvez nenhum lugar do mundo tenha as condições para energias renováveis que o Ceará, o Rio Grande do Norte, o Piauí, essa parte aqui do Nordeste tem, tá certo? E isso nos abre a possibilidade de algo que deverá ser o futuro da matriz energética mundial, que é o hidrogênio verde. Nós já estamos atraindo uma empresa australiana que vai ter um investimento de quase 5 bilhões de dólares no Porto do Pecém para uma usina de hidrogênio verde. Então, isso é a fronteira, é uma energia super limpa e que você pode transportar e vender a energia daqui para a Europa, vender para os Estados Unidos, tá? Que isso não é possível só com a eólica e com a solar, porque você tem que produzir e consumir aqui. Mas quando você fala em hidrogênio verde, você tem esse potencial. Então, nós somos muito otimistas, sim, com a economia cearense, mas nós temos que saber que nós somos muito pequenos ainda. Nós só temos 2% da economia brasileira. E isso faz com que o cearense médio tenha essa desigualdade toda e nós precisamos distribuir nós precisamos simultaneamente crescer essa riqueza e fazer uma melhor distribuição no território cearense. Em breve nós vamos falar sobre isso, professor Lauro Chaves. Professor Átila, o professor Lauro Chaves aponta várias opções para o desenvolvimento do nosso Estado, inclusive como pista central, linha central, está essa relação entre a academia e o mercado. Gostaria que o senhor comentasse essa relação, essa importância toda. Na verdade, a minha curiosidade em relação à posição do professor Lauro Chaves é exatamente o seguinte: professor, na sua opinião, o que é que mais obstaculiza, digamos assim, essa relação entre a academia e o setor produtivo? É uma percepção histórica equivocada? É uma dificuldade da universidade de lidar com realidades acerca das quais ela precisaria dar respostas mais claras, mais imediatas? Eu queria ouvir falar um pouco sobre isso, mais especificamente. Já comento, mas o professor Paulo ou o professor Luiz Carlos quer complementar o comentário dele. Pode comentar, professor Lauro. Ok. A pergunta do professor Átila foi muito pontual. O que é que cria obstáculo? O que é que impede essa maior integração da economia da academia com o setor produtivo? Primeiro, existe um duplo preconceito, tá? Existe um preconceito, vamos dizer assim, do setor produtivo com aquela discussão. Presidente do Conselho Regional de Economia do Piauí, do professor Dorgilan, economista, presente ao nosso debate aí. Um abraço, Dorgilan, um grande abraço. E aí o preconceito do setor produtivo, você ainda escuta. O que vem da academia é teoria, aqui o que interessa é prática. O que vocês estão trazendo... E, na verdade, uma boa prática só é boa prática se ela tiver uma boa teoria. Porém, também na academia não existe um outro preconceito. É que nós temos que ter autonomia, é que nós temos que estar livre. É aquela questão que eu chamei de cobrança. A academia precisa, sim, ter pesquisa pura e pesquisa aplicada. Mas a pesquisa pura não pode ser uma pesquisa... existe um ditado na academia, Danilo, você que é jornalista, nós falamos pesquisar por que é que os pombos voltam para a praça. Isso não... Ele vai, come, vai e volta. Essa pesquisa aí não leva nada a lugar nenhum. Então, mesmo a pesquisa pura, nós precisamos fazer uma pesquisa pura que seja relevante, tá? Então, a pesquisa pura sendo relevante,
ela no futuro vai gerar uma pesquisa aplicada que vai trazer inovação, que vai trazer melhoria de competitividade. E aí, o setor produtivo, visualizando que aquelas pesquisas trazem ganhos efetivos, ele passa também a financiar essas pesquisas. E aí você passa a ter uma relação, uma interação mais forte, onde todos saem ganhando, mas para isso nós precisamos quebrar esses preconceitos de lado a lado. Porque, como eu disse, o setor produtivo diz o capital é meu, a academia tem teoria. Não, a academia tem prática. E nós vimos agora, na pandemia, que a academia desenvolveu soluções nas mais diversas áreas para o setor produtivo, soluções para atender o consumidor. Porém, nós precisamos também que, de lado a lado, exista essa sinergia. E aí nós temos que começar isso desde que o aluno entra na academia, numa instituição de nível superior. Os professores também precisam ter essa, vamos colocar, humildade, tá? Todos aqui são doutores, se apresentou, e eu costumo dizer que quem já coordenou curso na faculdade, o bicho de xixi é doutor, né? Porque todos se acham muito sabidos, e aí você, às vezes, tem até dificuldade de conversar, e era para ser o contrário. Os grandes, quem é doutor em filosofia aqui é o Luiz. Os grandes filósofos, eles eram os mais humildes possível. Os grandes filósofos, eles estavam abertos a aprender o tempo todo. E muitas vezes nós temos doutores que têm outro perfil, eles acham que porque dominam aquele arcabouço, eles não precisam aprender mais nada, e é o contrário. Quanto mais nós estudamos e dominamos, menos nós sabemos. Por quê? Porque o nosso horizonte de aprendizado vai aumentando, e aí você começa a ter uma certeza e várias dúvidas para investigar, e é para isso que existe grupo de pesquisa como o de vocês. Então, o grupo de pesquisa, ele tem esse grande papel, ele é fundamental. Nós precisamos multiplicar os grupos de pesquisa, mas sempre com essa questão. Nós temos que trazer soluções, não só para o setor produtivo, mas pesquisar, mas para trazer, apontar soluções para a sociedade. E, às vezes, pode ser no ramo do direito. No ramo do direito, eu não sou advogado, mas eu convivo muito com advogado. Eu tenho irmão, irmã, cunhado, meu avô, todo mundo tem advogados na família. Essa questão hoje dos tribunais superiores, não vamos entrar aqui no mérito, mas é tudo muito complicado, porque eu não sou advogado, mas, por exemplo, houve um julgamento recente que falou se podia ou não haver reeleição do chefe lá do mandato. Aí tem um item lá, é vedada a reeleição, e o resultado foi 6-5, eu digo, não entendo nada. Mas aí você precisa aprofundar. E como o nosso filósofo Luiz aqui pode complementar, os filósofos da história, os grandes, quanto mais estudam, mais eles ficam abertos ao conhecimento, e não ser o dono da verdade. E isso a academia tem que mexer, sim, nos seus calos para poder começar a interagir mais com o setor produtivo. E o setor produtivo, não se preocupem, que ele, com a internacionalização, ele é pressionado pelos concorrentes externos. E aí ele quer inovar, ele quer aumentar a competitividade por sobrevivência. E aí ele precisa da academia para gerar essa inovação e esse aumento de competitividade. Muito bem, professor Lauro Chaves. Nós estamos aqui no programa Ética, Direito e Economia em Foco, na TV Boa Nova, entrevistando com muita alegria o professor Lauro Chaves, que é economista, conselheiro efetivo do Conselho Federal de Economia, o COFECOM, e diretor do Centro Industrial do Ceará, SIC. E, como eu disse, além de tudo isso, professor. Professor Lauro, o senhor citou umas duas perguntas, respondendo a umas duas perguntas atrás, sobre a potencialidade que o Ceará tem de crescimento.
e também as perspectivas, as boas perspectivas de crescimento já em 2021, se comparado a 2020. Agora, como fazer com que os cearenses, a sua massa, também os pequenos empresários aqui do Ceará, como fazer com que toda a população se beneficie desse crescimento? É um grande desafio, não é? Para fazer com que o crescimento se distribua, ou seja, a oportunidade se distribua no nosso território para os cearenses, nós precisamos melhorar, sem dúvida, aquilo que é mais básico no desenvolvimento, que é a educação. Se você não tiver uma educação muito forte, essa distribuição, essa redução da desigualdade, ela nunca vai ocorrer de forma tão natural, tá certo? E aí nós já temos no estado do Ceará, nos últimos anos, um avanço muito grande do ensino fundamental. Mas nós precisamos que esse avanço seja tão grande também no ensino médio, no ensino técnico, no ensino superior. Você não consegue reduzir desigualdade de forma consistente se não houver uma base educacional sólida. Se você pegar como a Coreia do Sul, os Estados Unidos, a Austrália, qualquer país do mundo que alcançou um patamar maior de desenvolvimento, quer seja onde ele chegou, quer seja a velocidade do desenvolvimento, pode ir atrás que a questão da educação foi um pilar principal. Nós temos aqui ao lado nosso vizinho, a Argentina, que até a década de 60, 70 era uma das 10 melhores qualidades de vida do mundo. E isso lá estava fundamentado num sistema educacional fantástico. E em 50 anos eles conseguiram ter uma queda gigantesca. Ainda hoje a Argentina tem PIB per capita, IDH melhor do que o Brasil, mas a distância entre Argentina e Brasil houve uma queda absurda. Olha que nós estamos falando de um país autossuficiente em tudo que é necessidade básica, mas as questões políticas, as questões, uma série de questões que podem ser analisadas em outros programas por vocês, que falam de ética, de direito, de economia, é uma sugestão de um programa da Argentina. Como ela cresceu, como ela chegou ao topo da economia mundial, da qualidade de vida e onde é que ela está hoje, tá certo? Mas, para você distribuir, e essa é a sua pergunta, esse ganho econômico com todos os cearenses, nós temos que investir muito mais em educação. Se você pega os resultados aí do Brasil, em qualquer ranking internacional, eles são muito fracos, e pode ser em qualquer matéria que você pegar. E isso não é porque o brasileiro não sabe, porque em todas as áreas você tem brasileiros de destaque. Mas esse brasileiro de destaque, ele não faz essa distribuição. Nós temos que ter o brasileiro médio ou o cearense médio em destaque. Então, você pega o cearense, nós temos 30% das vagas do ITA, do IME. Isso é fantástico. Mas esses 30, eles vão estar no topo da pirâmide. Nós precisamos do cearense que só fez o ensino médio, tá? Nós precisamos que todos os cearenses façam o ensino médio. E um ensino médio de qualidade, e que façam o ensino técnico, e que tragam produtividade, e que ele se beneficie desse aumento de produtividade, quer seja como empreendedor, quer seja como colaborador no setor produtivo em alguma área. Mas, sem educação, não vamos a lugar nenhum. Então, temos que ter educação. Depois da educação, aí sim, nós precisamos de infraestrutura, ambiente de negócios, inovação, mas nada disso acontece sem educação. Como sua pergunta foi muito direta, eu quis entrar nesse tema. Se nós não melhorarmos muito mais a educação em todos os níveis, vai ser muito difícil distribuir esse crescimento, essa economia territorial e socialmente.
Perfeito, professor Lauro Chaves. Chegamos no momento em que você, que nos acompanha através do seu tablet, notebook e também smartphone, de deixar a sua pergunta. Faça a sua pergunta para o professor Lauro Chaves, que nós vamos colocar no ar a sua pergunta e o professor, com muita alegria, com certeza, irá responder. Eu quero passar a bola para o Paulo Sertec, que é doutor em educação, sobre essa valorização que o professor Lauro Chaves deu à educação para o crescimento do nosso Ceará. Eu queria, concordo em gênero, número, caso, etc., mas quero trazer uma preocupação, talvez, e preocupação, solução. Tem duas coisas, duas vertentes. Eu ando estudando toda a questão da inteligência artificial e a sua introdução no meio produtivo, né? Inteligência artificial e internet das coisas. Eu imagino que nessa altura nós ainda estamos muito incipientes, né? Porque as empresas estão procurando desenvolver soluções para melhorar a sua produtividade. E aí nós vamos ter aquela dupla via, uma de problemas, que é o desemprego, e o outro lado, um aumento de produtividade, como a gente vê em alguns lugares, que inclusive startups muito ligadas à universidade, que eu acho que aí está uma questão de interação possível, startups feitas com gente muito jovem, que tem atuado no meio agrícola, por exemplo, com muitas soluções inovadoras, atendendo demandas de milhares de produtores, ou centenas de produtores, distribuindo mais o conhecimento e aumentando a produtividade. Mas como o senhor vê essa questão? Por um lado, aumento da produtividade, por outro lado, se não nos capacitamos, e a capacitação nessa matéria de internet das coisas e inteligência artificial, não sei, está me parecendo que nós estamos muito distantes. Se no Beabá a gente não faz a lição de casa, eu fico imaginando que a nossa estrutura de melhoria, em termos dessas novas ferramentas, nós vamos demorar mais tempo. Como sair desse nível? Professor Paulo, a sua pergunta é o seguinte: a economia mundial começa a andar, a tecnologia, a inovação, numa velocidade de um Fórmula 1 ou de um caça supersônico. E nós ainda estamos, em grande parte dos casos, tendo uma educação para dirigir carro 1.0 ou bicicleta. E aí, como é que a gente faz? Adianta ser melhor motorista de bicicleta ou nós temos que mudar tudo para poder chegar à velocidade mundial? A resposta só tem uma: a economia mundial não vai se moldar à nossa velocidade. Então, se nós queremos ter um ganho de economia, ganho de produtividade e tirar aquele gap de ter 4% da população e 2% da economia aqui no estado, nós temos que avançar muito. As startups, pelos jovens, elas vão trazer soluções para o setor produtivo. Esse jovem da startup, ele vai entrar no ensino técnico, no ensino médio, ele vai ser empreendedor, às vezes, sem precisar entrar na universidade, às vezes. É bom que ele entre, porque ele vai ter outros tipos de reflexões, mas, às vezes, é muito rápido, ele vai entrar depois de ter experiência. E aí, talvez, nós voltemos para o modelo americano de college. Por quê? Porque os americanos, muitas vezes, eles entram... Aqui no Brasil, nós entramos na faculdade muito novo, gente. Isso às vezes, em casos específicos, pode dar certo, mas existe uma imaturidade de vida nas pessoas. Então, você entra muito novo. Eu me formei em economia com 20 anos de idade. Isso eu digo que eu dei sorte de gostar da faculdade que eu entrei. Era impossível, com 16 anos, eu entender o que eu estava escolhendo, porque não tem maturidade. Às vezes, na área de direito, eu vejo alguns juiz com 25, 28 anos de idade, julgando causas super complexas. Às vezes, ele não tem experiência de vida de julgar aquilo. Ele tem todo o conhecimento jurídico do mundo, mas ele não tem experiência de vida. Então, nós temos que avançar muito. E desde
do ensino fundamental, nós temos que introduzir esse mundo do trabalho na linguagem das crianças. O senhor que é doutor em educação sabe que na pedagogia, se eu dou uma palestra para universitários, eu tenho uma linguagem. Quando eu trabalho com um pequeno empresário, é outra linguagem. Quando eu trabalho com governos, Banco Mundial, Ministério, é outra linguagem. Então, nós temos que criar linguagem para que essas pessoas, essas crianças que estão no ensino fundamental, que têm melhorado no Ceará, no ensino médio, no ensino técnico, nós, da universidade, os currículos universitários precisam de mudança. Será se nós estamos estudando aquilo, os nossos alunos estão estudando aquilo que precisam ser estudado? Será se nós estamos preparando os alunos para o que eles precisam? Não sei, isso aí precisa ser pesquisado, tá? Nós precisamos ser mais ágeis nisso. E aí volta aquele preconceito da autonomia. Nós temos que ter autonomia, sim, universitária, mas nós temos que ter humildade de escutar o que é que nós estamos fazendo. Eu sou da UES, professor da Unilab, são universidades mantidas com recursos públicos. O nosso chefe é a sociedade. A sociedade está satisfeita com o que nós estamos fazendo. Nós temos que ter humildade de escutar. Os cursos que a Unilab faz em redenção, eles estão adequados com o perfil do território. Os cursos que os campos da UES, da UFC, do Instituto Federal fazem ao redor do Ceará, eles estão adequados. Por quê? Porque um núcleo da UES nos Inhamuns, ele tem uma característica. Se você está falando em Maciço de Baturité, tem outra característica. Então, você não pode ter os mesmos cursos. E, às vezes, o mesmo curso ele tem que ter grade diferente, porque aquele profissional vai enfrentar uma realidade diferente. Então, é assim que esse ensino vai trazer muito. A pandemia nos ajudou bastante. Isso que nós estamos fazendo aqui já estava disponível em 2019 e ninguém usava, ou quase ninguém usava. A troca de experiência online, ela vai trazer um ganho gigantesco. Nós não podemos esquecer a importância das relações sociais, tá? E isso eu falo muito em relação aos adolescentes que estão passando 2 anos praticamente dentro de casa, e esses 2 anos vai trazer um prejuízo muito grande na formação deles, mas não tem jeito, nós estamos dentro de uma pandemia. Mas as ferramentas tecnológicas, elas foram introduzidas nesse 1 ano e meio de pandemia, numa velocidade que talvez levasse 10 anos para serem introduzidas. E isso vai digitalizar o mundo de uma forma que talvez tenha que o setor produtivo, a academia, vai acelerar esses processos aos quais nós estamos conversando aqui. Muito bem. Professor Lauro Chaves, é possível coexistir a preocupação entre saúde e economia, que virou um debate imenso, continua um debate imenso a respeito do que é mais importante, a saúde, a economia? Como o senhor vê isso? Eu respondo de uma maneira muito simples e direta. É impossível você ter uma saúde boa sem uma economia forte. Assim como é impossível ter uma economia forte se a saúde não for boa. A economia só vai voltar ao normal na hora que você resolver as questões sanitárias em relação à pandemia, como você falou. O que existe um debate é como a pandemia era um vírus novo, e tudo que se faz, quer seja de medidas, quer seja de protocolos, quer seja de medicamentos, era uma experiência. Ninguém entendia nada do coronavírus porque o coronavírus não existia antes. Você entendia de outras doenças respiratórias. Então, isso gerou um debate muito grande do que é mais acertado e do que é menos acertado. Com um grande agravante que eu tenho que trazer aqui, que é o excesso de politização. Isso foi dramático a nível... Vamos falar de Brasil, tá certo? Porque isso impediu
que setores olhassem de uma forma aberta para soluções, tá certo? E aí isso cabe para esse excesso de politização para todos os lados que eu estou falando aqui, dessas questões políticas, ideológicas. Por quê? Porque na hora que você tem um excesso de politização, e aí você tem um lado A, B, ou C, ou D, o que que acontece? O que um lado defende, o outro é contra, o que um outro é contra, o outro defende, e independente de entrar no mérito da questão. E isso é um completo nonsense. Nós estamos numa pandemia que já morreu, uma tragédia humana de morte, todos nós tivemos, ou amigos, ou familiares, ou conhecidos que, infelizmente, padeceram do Covid, e estão discutindo política, está todo mundo errado com isso, porque me perguntam sobre protocolo médico, eu digo, eu sou economista, protocolo médico, eu sigo o que o médico da minha confiança indicar. Aí ele disse, mas ele indicou algo que o político A recomendou ou deixou de recomendar. Eu digo, eu lá quero saber de político. Política eu escuto na hora de votar, na hora de pressionar, na hora de tomar um remédio, eu vou escutar o meu médico. Na hora de fazer isolamento, eu vou escutar o meu epidemiologista, ou quem quer que acredite, tá certo? E mesma coisa da economia. As medidas de reativação da economia, de crescimento pós-pandemia, tem que escutar quem entende. As medidas de legislação, tem que escutar os advogados. Como é que eu vou saber? Cada um, nós, enquanto cidadão, nós podemos debater. Eu posso debater como cidadão, por exemplo, dizer que eu sou contra essa metodologia de nomeação de ministros dos tribunais superiores. Tudo bem, mas eu sou cidadão, mas eu não sou conhecedor da ciência jurídica, tá? Então, essa questão foi muito ruim na pandemia. E isso fez esse falso debate que a economia e a saúde não caminham. Elas estão entrelaçadas. Não tem como a economia crescer sem saúde. Se a sociedade estiver doente, com uma pandemia dessa, o sistema de saúde lotado, você não vai ter economia crescendo nunca. Se você não tiver uma economia crescendo, você não tem como financiar a saúde. Então, essas coisas estão interligadas. Isso é uma falsa dicotomia, na minha opinião, gerada pela politização. E aí, repito, eu não vou entrar aqui em partido, nem em nada, porque nós que somos do ambiente acadêmico, nós vivemos nesse debate o tempo todo, tá certo? E aí é um inferno. No meio de uma pandemia, a gente morrendo, as pessoas discutindo coisas de política. Eu quero saber, nós precisamos recuperar a saúde, recuperar a economia, para que nós possamos ter um aumento da riqueza, reduzir a pobreza, reduzir a desigualdade, e é para isso que a academia precisa existir. É para isso que os grupos de pesquisas precisam existir. Eles não precisam existir para ter causas pessoais, ou um dono, eles precisam existir para fornecer um retorno para a sociedade, que a academia existe em função da sociedade. Perfeito, professor Lauro Chaves. Nós temos algumas perguntas, eu vou passar essas perguntas para o professor Lauro Chaves, respondê-las, se possível, pelo e-mail dos nossos espectadores. Então, não se preocupem, as perguntas de vocês serão encaminhadas ao professor Lauro Chaves, que vai fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer a presença dos nobres professores, Paulo Sertec, o nosso professor Luiz e o nosso professor Átila. Professor Lauro Chaves, os minutos finais para as suas considerações. Eu queria agradecer à TV Boa Nova, eu queria agradecer a todos vocês o convite para esse debate, que foi muito bom nessa noite de sexta-feira, e que nós possamos contribuir com o Instituto de Pesquisa, com pesquisas que tragam retorno para a sociedade, com pesquisas que tragam retorno para o setor produtivo, para a ciência jurídica, e que
sem ética não existe nem direito, nem economia, tá? Às vezes tem na universidade, eu vou fechar com isso, tem umas cadeiras assim, umas disciplinas, ética na economia, ética na medicina, ética no direito. E aí eu sempre perguntava aos professores, que normalmente são professores de sociologia ou filosofia, que ministram as disciplinas, eu dizia, e tem ética para economista, advogado? Que eu saiba, tem uma ética para a vida. Não tem como. Vocês conhecem alguém que não é ético em casa, na relação que tem em casa ou no trabalho, e é na hora do debate? Isso não existe. Então, ética é uma coisa só. Os fundamentos da ética, e aí existe no Rotary, que é uma das maiores instituições mundiais, para fazer qualquer coisa, você pergunta. Alô? Pode continuar, professor. Alô, caiu a ligação. Alô, estão me escutando? Não, está dando para ouvir. Sim. O rotariano, eu já fui rotariano, ele pergunta se o que vai fazer é bom, se traz benefício para todo mundo, se está prejudicando alguém e se promove a paz e a união entre os povos. Então, a ética, ela não é ética do economista, do advogado, do médico e assim por diante. A ética, ela é uma parte da filosofia de vida. Então, o grupo de pesquisa que estuda sobre a ética, na minha visão, ele tem que trabalhar a ética numa visão sistêmica. E isso é que é importante para a formação, principalmente dos alunos que trabalham no grupo de pesquisa e das soluções geradas para a sociedade. Muito obrigado e, quando precisarem, podem contar comigo. Muito obrigado, professor Lauro Chaves, pela presença, e anote na sua agenda, dias 25, 26, 27 e 28 de maio, portanto, daqui a 15 dias, quando nós teremos um encontro especial com os membros do grupo Ética, Direito e Economia, professor Sertec, professor Luiz, professor Átila e outros professores, para aprofundar o debate sobre ética, direito e economia nesse contexto de mercado, nesse contexto de sociedade. Os nossos encontros devem acontecer às 20 horas e 30 minutos, 8h30 da noite, aqui mesmo pela TV Boa Nova, pelos canais do YouTube e Facebook. Muito obrigado a você que nos acompanhou aí pelo seu tablet, pelo seu smartphone, pelo seu computador, e nós nos vemos nos próximos encontros. Tchau. Boa noite. Boa noite. Abraço a todos. Muito obrigado, professor Lauro Chaves, pela sua contribuição. Abraços. Muito obrigado. Boa noite, professor. Muito agradecido. Boa noite a todos. Obrigado pela contribuição.